O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras do Pai? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais sede, não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 18º domingo do tempo comum. O texto do Evangelho de hoje vem depois da narração de dois sinais: a multiplicação dos pães e Jesus que caminhou sobre as águas, e faz a transição para o longo discurso sobre o pão da vida. Há também uma mudança de lugar geográfico, passa-se para o outro lado do mar. A multidão quer sinais materiais e recorre a Moisés, que, segundo eles, lhes deu o maná que saciou a fome do povo no deserto. Jesus vai mais além. Quer dar e ser Ele próprio o pão que dá a vida para sempre. Por isso pode afirmar: eu sou o pão da vida. Do outro lado do mar. A multidão estava do outro lado do mar, onde Jesus havia feito o milagre da multiplicação dos pães e permanece aí, talvez, esperando um novo milagre. Mas no Evangelho de João, os milagres são sinais. Eles apontam para algo mais longe. Para encontrar com Jesus, é preciso atravessar o mar, ir para o outro lado. Onde é este mar? O que é este outro lado? Procurar, encontrar. Estes dois verbos são muito importantes em todo o Evangelho de João. A chamada multiplicação faz com que as multidões corram e vão procurar Jesus. Elas encontram Jesus. No entanto, Jesus vai demonstrar que, mesmo encontrando-o, será necessário direcionar bem os objetivos dessa procura. A procura que a multidão busca não é correta. Procuram somente pão para saciar a fome material. Procuram, na verdade, um milagre e não um sinal. O milagre é cômodo, o sinal devolve para ti a responsabilidade de ser aquilo que você está buscando. O pão de cada dia. Trabalho e pão são duas realidades muito unidas. O pão que alimenta a vida é necessário e deve ser buscado e pedido a cada dia. A fome no mundo é sempre um escândalo, pois mostra a falta de partilha.
Parte do nosso desequilibrado mundo ainda morre de fome e outra parte come até atingir a obesidade, denunciou o Papa Francisco em uma das suas pregações. O pão da vida, o pão material é importante e necessário, mas este desaparece no dia seguinte, como o maná no deserto. A multiplicação realizada por Jesus era para ser um sinal. Jesus indica que a busca verdadeira deve ser outra, o pão que alimenta para a vida eterna. Jesus é pão que alimenta e traz a vida eterna. É este alimento que precisa ser buscado e procurado. Por isso, em Jesus está alguém maior do que Moisés. O maná do deserto precisava ser colhido a cada dia para saciar a fome cotidiana. Jesus, o pão da vida, sacia para a vida eterna. O Filho do Homem vos dará. É o Filho que dará o verdadeiro pão da vida. É preciso notar que o verbo está no futuro, pois a doação do verdadeiro pão da vida está ligada à morte e ressurreição de Jesus. O alimento que permanece para a vida eterna, só o Filho do Homem é quem dará. O Pai marcou com um selo. O Pai revela o Filho. O selo vai autenticar a missão do Filho do enviado do Pai. É graças ao selo aplicado ao objetivo que o mandante se faz conhecer. Assim, é Jesus, as obras que Deus lhes dá para cumprir testemunho em seu favor. As obras são o selo, o sinal de que o Filho está em perfeita sintonia com o Pai. O que devemos fazer? A multidão se pergunta sobre quais obras, no plural, eles devem realizar. Jesus responde no singular: uma única obra é necessária, crer no Filho que o Pai enviou. Como Jesus faz a vontade do Pai, os seus seguidores verdadeiros devem crer e fazer também a vontade do Pai. Atenção, o verbo usado nesse contexto é um verbo que nos faz entender justamente a importância de acreditar é colocar em prática, que tem nuances diferentes. Este verbo é o fio condutor de todo o Evangelho de João. Crer implica agir. Porque eu acredito, eu faço isso. Que sinal realizas? A multidão segue o exemplo do demônio que no momento da tentação põe Jesus à prova, ou semelhante aos fariseus que, para pô-lo à prova, pediam um sinal vindo do céu, exigindo de Jesus as manifestações de sua potência, digamos. O pão do céu. Esta multidão parece que está fazendo uma leitura errada das Sagradas Escrituras, entendendo que foi Moisés que deu maná ao povo faminto no deserto. Jesus corrige esta interpretação. Na verdade, quem deu o pão do céu foi Deus. Meu Pai vos dá. Enquanto a multidão está fixada no passado, Jesus traz o verbo para o presente. O mesmo Deus, aquele Pai que deu o maná do deserto, agora dá o seu próprio Filho. É Ele o pão vivo que desceu do céu e que dá, neste momento, vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre deste pão. A multidão que seguia Jesus e lhe havia dado o título de Rabi, isto é, mestre, agora o chama de Senhor. Este título já dá uma conotação eucarística e pós-pascal. Jesus só é chamado Senhor após a ressurreição. Eu sou. No Evangelho de João, o uso do verbo ser é muito frequente. E nos interessa muito que no quarto Evangelho, por 4 vezes, Jesus utiliza para si a expressão eu sou, sem que tenha algum complemento, remetendo com isso ao Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E quando Jesus usa a expressão com complemento, o faz por 7 vezes. Tipo, eu sou o pão da vida,
eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, por 7 vezes, o número que indica a perfeição, Jesus diz quem e o que ele é. Eu sou o pão da vida. Jesus afirma que o verdadeiro pão do céu, a vida do mundo, diz respeito a ele próprio. Assim como o pão de cada dia é necessário para manter uma vida humana, também é necessário o outro pão para manter a vida eterna. Deus nos deu o maná necessário para a caminhada no deserto. Jesus se apresenta como o pão que permite viver e alcançar a vida eterna. Não terá fome, não terá sede. Fome e sede são 2 necessidades do corpo humano. Jesus vai além. Assim, ele se apresenta como o pão da vida que sacia a fome, mas também, como já havia afirmado, é também quem dá a água da vida. No início do longo discurso sobre o pão da vida, Jesus aplica a si mesmo as características do pão. O pão, dom do céu e fruto do suor, é humilde e útil, ou seja, que se apresenta e disponível, simples e gostoso, cansativo e alegre, força para quem o assimila e comunhão entre os que o comem. Assim é o pão, assim é Jesus. Se você conhece o pão, você pode conhecer Jesus. Se você não conhece o pão, fica mais difícil. Não dá para dizer impossível conhecer Jesus. Garantir o pão material, evidentemente, é importante e necessário, básico para a sobrevivência, indispensável, mas não é tudo. É preciso dar o passo seguinte. Não só desejar o pão que vem de Jesus, mas o pão que é o próprio Jesus. Jesus quer levar-nos a entender que a vida do ser humano é entrar e viver em relação com ele. O Filho que se faz pão para os irmãos, que dá a vida por todos, que não vive para comer, mas come para viver e vive para dar a vida. O pão sustenta a vida, mas não é a vida. A vida é a abundância. É acolher a vida, a nós mesmos, os outros como os dons do amor de Deus. Um abençoado domingo para você, para a sua família, com a Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.